Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos começar a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo de como controlar o nosso robô aqui, nosso braço, utilizando uma plaquinha da Vespa. Então, uma plaquinha aqui dentro dela já está embutida uma ESP32 que já vem com opção de Wi-Fi embutido. Então, para vocês verem aqui, eu comprei esse braço robótico na Robocore. Então, ele vem todo desmontado. Então, você tem que montar ele ali, um Lego. É bem fácil de montar, mas precisa prestar bastante atenção, porque tem algumas parafusos que não podem apertar muito por conta do mecanismo. Então, tem que montar com calma e seguir passo a passo todo o processo da caixa. E aqui do lado é a plaquinha da Vespa, também feita pela Robocore. Se você ver aqui lá em cima, ele tem um trio de pinos aqui, que vai do S1 ao S4, que são as nossas ligações dos nossos motores aqui do nosso braço robótico, tá? Ele é composto por 4 motores, um que faz a rotação, um que sobe e desce o braço, um que vai para frente e para trás e um que abre e fecha a garrinha, tá? Então são 4 motores. E para você fazer o deploy, você usa aqui a entradinha USB, mas como são 4 motores, você vai precisar de uma fonte auxiliar, que você compra também lá no site, que é de 7 a 11 volts. É muito importante usar essa voltagem, porque qualquer coisa acima disso, a placa queima. Experiência própria, eu coloquei uma fonte de 12 e a minha primeira plaquinha queimou. Então, só tomem muito cuidado, façam o deploy tudo bonitinho no USB e depois testem numa fonte de 7 a 11 volts, tá? E aí no site vende todas as coisas que você precisa para poder fazer esse braço robótico funcionar, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu coloquei a câmera aqui já ligada no nosso robô para a gente poder ver como ele vai se comportar. E aqui a tela inicial do nosso Arduino IDE, tá? O que acontece? No primeiro artigo que eu fiz, eu expliquei como que instalava o Vespa. O Vespa é um componente aqui, uma biblioteca, que ela já vem aqui, e ela tem vários exemplos aqui para você poder brincar, para você olhar, para você poder fazer. Então, basicamente, a gente vai fazer um teste simples nesse nosso primeiro vídeo, testando cada um dos motores para ver se está funcionando, como que ele faz, como é a dinâmica do funcionamento da Vespa e como ele se comunica com a plaquinha, tá? Então, o que acontece? Quando você inicia um projeto novo no Arduino, ele te dá 2 métodos estáticos aqui para você poder trabalhar, que é o setup, que você aqui vai fazer as diretivas iniciais do sistema. Variáveis que iniciam com valores x e y, inicialização de objetos, inicialização de classes, inicialização de variáveis, tudo que você precisa. E o loop, ele fica rodando o while true ali internamente, executando todo o processo, tudo que está aí dentro, ele vai rodar infinitamente enquanto a plaquinha estiver com energia. E ela é persistente. Se você colocar qualquer código nela, tirar a energia e colocar de novo, ele vai entrar no setup, vai entrar no loop, então vai ficar infinitamente ali no nosso processo, tá? Então, como que a gente inicia aqui, né? Para a gente iniciar o Vespa, a gente precisa fazer um include, e aí que é importante. Ele é bem parecido com o C, tá? Então, se a gente colocar aqui o include, se a gente colocar robo core vespa.h, ele já vai estar incluído aqui no nosso robocore.h, que é a nossa biblioteca, tá?
Então vamos verificar para ver se coloquei o nome certo. Ele vai compilar esse sketch aqui e beleza, sem nenhum erro, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que começar a fazer a inicialização dos nossos motores, tá? Como que ele chama? Ele chama aqui como Vespa Servo, tá? O Vespa Servo, vamos colocar aqui o Servo 1, tá? Então, beleza. A gente colocou o Vespa Servo 1 aqui, só que ele não está fazendo nada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa usar um método do Vespa Servo que chama attach. O que o attach faz? O attach, você diz que essa variável servo1 ela vai estar associada a algum pino da sua placa da Vespa. Então, vamos fazer aqui, aí tem que ser no setup, porque ele vai executar só uma vez. Então, aqui, attach, e aí o próprio Vespa tem umas variáveis constantes aqui, e eu vou usar o Vespa servo S1, tá? Então, beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma brincadeirinha simples aqui para a gente poder descobrir quais desses pinos aqui, quais desses conectores estão associados a cada um desses motores, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai iniciar aqui o servo.write, servo1.write, e aqui está importante. O nosso servo ele vai de 0, que é o estado inicial, que vai de 0, até o estado final, que é 180. Você pode colocar 200, 300, 500, mas ele não vai fazer nada. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar o nosso servo como 0. Vamos dar um delay de 2 segundos. Vamos colocar nosso servo write na posição 90. Vamos dar mais um delay de 2 segundos. Vamos colocar ele na versão no último grau disponível aqui. E vamos colocar um delay de 2 segundos. E o que ele vai fazer? Ele vai começar, vai colocar no 0, vai esperar 2 segundos, vai colocar no 90, 2 segundos, 180, esperar 2 segundos e volta de novo. 0, 90, 180 e vai ficar aqui infinitamente até a gente parar o nosso projeto, tá? E parar, eu digo, é desligar o motor aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o upload desse projeto no nossa plaquinha para a gente poder descobrir onde cada conector está conectado, em qual motor ele está conectado, tá? Pode ser que tenha algum problema, porque eu tenho esse motor aqui que ele está superaquecendo. Então, o teste da primeira vez que eu fiz que queimou a plaquinha, ele está meio danificado, mas a gente vai conseguir demonstrar ali, pelo menos um pouquinho, como funciona, tá? Então, beleza. Começou. Então, vamos pegar esse primeiro pino aqui e vamos colocar no S1 para a gente saber onde é. Então, vamos por aqui. Vamos ver qual que é esse aqui. Ó, ele é o pino de girar, tá vendo? Ele vira 180, ele vai voltar para o 0. Beleza. Então, ó, 90, 180, na hora que virar para o 0, beleza. Então, esse aqui é o de rotação. Vamos separar ele aqui e vamos pegar o próximo. O próximo é esse aqui. Vamos conectar no S1 para a gente poder descobrir. Ó, viu? Ó, 0, 90, ó, 90, 180. 0, 90, 180. Vou botar 0, beleza, vou tirar daqui. Então esse é o pino que vai para frente e para trás. Vamos pegar esse aqui, vamos colocar aqui no S1. Aqui vai dar para ver. Mas ó, deixa eu virar ele aqui. É o de abrir e fechar a garrinha. Então, beleza. Esse aqui é a garra, então vamos deixar separado.
Esse aqui é a garrinha. Então esse último aqui, ele é o de subir, ó, subir e descer, tá vendo? Então ele subiu e desceu. Ó, 90, 180, 0, beleza. Então a gente já sabe que eles estão funcionando. E agora não está fazendo nada porque eu desconectei todos os pinos, mas do looping aqui ele está fazendo, tá? Então a gente já sabe o que cada um faz, tá? Aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para o nosso código ficar mais bonitinho, tá? Que é o seguinte, ele tem uma opção que a gente pode colocar um alias no nosso server, tá? Então o que a gente pode fazer para não ficar aqui Vespa servo 1, Vespa servo 2, que não me diz nada, a gente pode vir aqui, então vamos fazer assim, vamos definir o que eu sei. Esse aqui é o de rotação, vamos ter certeza. Então aqui, ó. Beleza. Então, esse aqui eu quero que seja o primeiro pino. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos definir alias para eles, tá? Então o que a gente vai fazer? Define, vamos colocar aqui, ó, servo giratório, ele vai ser o Vespa servo 1, tá? Vamos colocar a garra, define servo garra na Vespa S4. E aí tanto faz aqui, eu vou colocar define servo eixo X para Vespa S3, Vespa servo S3 e define servo frente Vespa servo S3, tá? Por que isso aqui é melhor? Porque aí você pode colocar aqui, ó, servo giratório, você sabe exatamente onde é. Então o que eu vou fazer? Eu só vou matar aqui, eu vou tirar isso aqui, o looping, para ele não ficar mexendo, para a gente poder mexer nele por completo. Opa, define, o que deu aqui? Não tem ponto e vírgula. Então vamos lá. Só para ele poder sair desse loop infinito chato aqui. Vamos compilar. E eu já vou fazendo aqui, ó. O S1 eu sei que é esse aqui. Então o eixo giratório eu sei que é esse. A garra eu sei que é essa, então vou deixar aqui. Aí aqui tanto faz, não tem muita importância. Eu vou colocar esse aqui, esse aqui no 3 e a garra no S4. Então, tudo bonitinho. Deixa eu clicar de novo aqui, beleza, tudo bonitinho, tá? Então agora ele está no looping aqui. Então vamos vir aqui, então, servo 2.attach. Então vamos colocar aqui, aí vou colocar um servo frente, servo 3.attach, servo eixo e o último servo 4, aqui, né? Servo 4.attach e aí vai ser o servo garra, tá? Aí a gente tem algumas opções. A gente pode já começar o servo 1.write, começar ali no 0.
Eu faço um delayzinho aqui de 500 milissegundos e coloco todos aqui começando com 0. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então ele vai começar aqui todo mundo no 0. E aí eu começo a brincadeira. Então, levando em consideração que o 0 na posição do eixo ele vai ficar aqui, eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que o servo1.write ele vira para mim aqui no 180. Eu quero um delay de 1 segundo. Eu quero que o servo2.write ele venha também a 180. Vou colocar um delay de 1 segundo. É só para a gente poder ver, tá? O servo 3, eu quero que ele venha também para 180. E aí que é legal agora. Vamos fazer um delay de 1000. E aí o que eu quero? Eu quero que o servo 4, que é a garra, eu quero que vá para o 0. Porque o 0 é ele aberto. Então eu vou esperar, vou dar um delay de 2 segundos para eu colocar alguma coisa nele. Fazer um servo 4.write para 180. Vou dar um delayzinho de 15 milissegundos. Quero que o meu servo 1 vá para 90. O meu servo 3.write eu quero que ele vá para 0. E no final eu quero que o meu servo abra a boquinha dele para tirar o que, para cair o que tem nele. Então vamos testar. Vamos compilar aqui, ó. Ele vai começar tudo no 0, é o setup inicial. E aí a gente vai colocar alguma coisinha na garrinha aqui para ver se ele vai, se ela vai agarrar, se ele vai puxar, se ele vai fazer o que for. Então ele vai começar no eixo inicial 0, que é aqui, a parte da frente da nossa plaquinha. Então ele vai apontar para frente. Ó, tá vendo? Fez todo o processo. Ó. Viu? Ó, o segundo é muito pouco, tá vendo? Ó. Vou fazer de novo. Ó. Vai descer. Beleza? Beleza, vai vir aqui para frente de novo. Vou pegar e agarrar o negócio. Vai virar 0. Então, é isso. O processo do Arduino ele é totalmente programático. Então, também você definiu aqui o que cada ação vai fazer e ele vai executando aqui infinitamente o que a gente quer. Então, você programa o que cada servo faz, se ele gira, se ele abre, se ele fecha, de acordo com a sua necessidade. Então ele está no processo de um loop encravado, um loop infinito, que ele vai fazer o mesmo processo sempre. Então a gente vai encerrar aqui e no próximo vídeo eu vou começar a entrar um pouco mais, que é, vamos colocar ele no Wi-Fi, vamos conectar numa rede, vamos pegar o MAC address dele e vamos fazer umas brincadeiras ali para a gente poder iniciar o processo com um WebSocket, para a gente poder deixar esse robozinho ali fazendo o que a gente quer e não chumbado assim com o service, tá? Então, de primeira é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou liberar esse códigozinho simples aqui no Git e é isso. Beleza, gente? Valeu!